Olha, a notícia de que títulos da literatura brasileira seriam recolhidos das bibliotecas de escolas estaduais em Rondônia continua dando o que falar. Em nota, o governo de Rondônia tentou explicar o que chamou de equívoco. A nota do governo do estado diz que a Secretaria de Educação recebeu denúncias de que nas bibliotecas das escolas estaduais havia livros com conteúdos inapropriados para os estudantes do ensino médio e que, depois de analisar as informações, constatou que os livros citados eram clássicos da literatura brasileira, muitos deles usados em processos seletivos e vestibulares, e que o processo eletrônico que contém a análise técnica foi encerrado imediatamente, sem ordem de tramitação para quaisquer órgãos externos, secretarias ou escolas públicas. Mas o memorando que circulou nas redes sociais mostra que o governo de Rondônia pediu que fossem recolhidos dezenas de livros das bibliotecas das escolas, entre eles clássicos da literatura brasileira, como Macunaíma, Agosto, Os Sertões e Memórias Póstumas de Brás Cubas. A alegação era de que as obras tinham conteúdos inadequados às crianças e adolescentes. A lista incluía 43 livros brasileiros e estrangeiros e que deveriam ser entregues ao núcleo do livro didático da Secretaria Estadual da Educação. O governo chegou a negar a existência do documento, mas depois voltou atrás e publicou a nota. O Ministério Público Federal informou que um procedimento administrativo de investigação deve ser aberto para apurar o assunto. Já a Secretaria disse que vai tomar as medidas necessárias para investigar o vazamento das informações internas equivocadamente documentadas. E o governador Marcos Rocha falou sobre o assunto dos livros hoje. Quero aproveitar para dizer o seguinte aqui. Essa ordem não partiu de mim e eu acredito que tampouco, tenha sido do secretário de Educação, né? Mas uma coisa eu preciso dizer para todas as famílias. Qualquer tipo de documento ou de obra que chega para as escolas, ele deve ser analisado. Então, se chega uma denúncia dizendo que esse documento, esse livro que chegou, ele está errado, logicamente o secretário Suami ou qualquer outro secretário preocupado com os jovens, não é com um grupo daqui, grupo dali, não é com a imprensa que trabalha do outro lado, não é isso, não é essa preocupação. Preocupação com o jovem. E nós estamos falando aqui agora de família, né? Se eu vou dizer aqui agora, se eu tivesse recebido essa denúncia, eu teria mandado analisar os livros, né? A legislação não permite que você retire, mas é obrigação analisar o livro e ver se tem algum conteúdo impróprio. E como eu preservo a família, essa seria a minha ordem, a ordem do Marcos Rocha, né? Como governador. Agora, eu não acredito que tenha sido do jeito que está chegando. Tem muita gente que inventa para poder, você sabe bem como é isso, para inventar mídia, né? Mas uma coisa é certa, nós precisamos preservar a saúde moral, a saúde, a inocência das crianças nas escolas, a inocência e o direito, né, dos nossos jovens de, na vida adulta, escolher a posição que quer, né? Escolher o caminho que quer seguir, sem perseguição, sem traumas, né? Mas fazendo a coisa certa. Olha, dando pano para manga, essa história da retirada de livros das bibliotecas das escolas estaduais. Livros transformados em clássicos da literatura brasileira e mundial através das décadas, alguns através do século. Olha, seguinte, eu hoje, por volta do meio-dia, ouvi alguém do governo dizer o seguinte: olha, não foi o secretário Suami que assinou. Eu não sei. Isso aí tem que passar por um exame grafotécnico, evidentemente. O governador acabou de afirmar aqui na entrevista
dizendo que não foi ele que deu a ordem e que tampouco acredita que tenha partido a ordem do secretário de Educação. Eu conheço o secretário Suami há uns 30 anos, mais ou menos. Ele é mais jovem do que eu, mas eu conheço há 30 anos. E me surpreenderia, confesso, me surpreenderia se o secretário Suami efetivamente desse uma ordem dessa. Se confirmasse que foi ele que deu essa ordem, que foi ele que assinou aquele documento. Tem algumas coisas estranhas ali na SEDUC ainda. Nós tivemos aquele episódio, aquele desastre que aconteceu quando o governador e o secretário Suami foram para os meios de comunicação anunciar uma tabela de vencimentos, de recebimentos dos servidores da SEDUC, e depois se viu que não era nada disso. E se descobriu depois que alguns funcionários lá dentro manipularam informações deliberadamente para comprometer o governo do Estado. Tanto é que várias cabeças rolaram. Bom, agora o governo está dizendo que lá na SEDUC continua tendo gente fazendo vazar informações, isso está na nota, e que as informações são deturpadas, que não houve o pedido jamais para recolhimento dos livros. Bom, nós só estamos aí vendo se confirmar o que já aconteceu no final do ano passado. Tem gente dentro da SEDUC, que é o governo que está dizendo isso. Tem gente dentro da SEDUC que não está seguindo as orientações do secretário, que não é leal ao secretário, que está traindo o secretário, que está agindo por conta própria, a despeito do que diz o secretário, das ordens que ele emana do seu gabinete. E eu teria mais alguns exemplos para dar aqui e agora de outras insubordinações, de outras atitudes tomadas por técnicos, à revelia do secretário, contra o interesse, inclusive, da legalidade. Não vem o caso agora nomear, mas já dei dois eu explicitei, e que são de conhecimento público. Então é preciso que o secretário Suami abra o olho. Se ele não assumir definitivamente as rédeas da secretaria, e a secretaria, se não conseguir ser uníssona para seguir o plano de governo para a educação, que foi estruturado para ser seguido, nós vamos ter outros problemas semelhantes acontecendo daqui para frente, saindo dos intestinos da SEDUC. E não há nada mais grave do que isso. O secretário Suami tem que fazer uma limpa naqueles que não estão seguindo a sua cartilha, que estão se insubordinando, se é que realmente ele não assinou, se é que realmente a ordem não foi emanada do gabinete dele. E eu já disse que me custa acreditar, por conhecer o secretário Suami. Ou ele derruba os insubordinados, ou os insubordinados vão acabar derrubando o secretário. É um assunto que dá pano para manga esse aí, que a gente está discutindo sobre a questão dos livros, né, e das insubordinações, das traições. O Cleves Serafim, que é o grande comandante do Balanço Geral Manhã aqui da SIC TV, está lembrando um episódio das vagas oferecidas pela Escola João Bento. Segundo o Cleves, eu confesso que não acompanhei isso aí, eu não lembro, mas eu não tenho por que duvidar do Cleves Serafim, que é homem sério, dizendo que alguém entrou no site
da SEDUC, e alguém que tem a senha, evidentemente, e alterou o número de vagas na Escola João Bento, para criar um pandemônio lá na escola. E aí o secretário teve que ser sábio, segundo disse aqui o Cléber Serafim, para resolver o imbróglio, porque alguém de dentro da SEDUC foi lá e mexeu no site, modificando as vagas ofertadas na Escola João Bento. Então é mais um caso explícito de insubordinação, de mau caratismo, de gente querendo derrubar o secretário. Enfim, olha só aqui, o Fábio Camilo diz assim, ó, jornalista, radialista: faço minhas as suas palavras, Everton. Não acredito que um professor do quilate do secretário Suami assinasse essa ordem. Bom, alguém já disse aqui agora que isso aí foi uma assinatura eletrônica. Bom, aí, agora, me parece, viu, Meire Santos, que para uma assinatura eletrônica você tem que assinar um documento para provar que aquela assinatura foi você que autorizou. Não é qualquer um chegar lá e assina. Senão o cara chega lá e fica, né, fazendo mas de qualquer maneira é um dado também novo, era uma assinatura eletrônica, né? Deixa eu ver aqui mais. Ellen Ayara: procede mesmo, Everton. Na Escola Maria Aparecida misturaram tudo, colocaram alunos novos, uma maior confusão. Entraram no site da SEDUC e misturaram tudo, né? Ou foram hackers, né, muito espertos, ou foi gente da SEDUC que tinha a senha, né? Queremos saber o resultado das investigações, é importante que isso venha a público também. E olha, eu estou recebendo aqui mais uma informação, isso é importante também, e aí eu boto a mão no fogo. Porque é o seguinte, a assinatura eletrônica não é do secretário, está lá o nome dele, mas foi assinada eletronicamente pela professora Irani. Isso deve, claro, já foi divulgado, me mostraram agora aqui. O que eu posso dizer é o seguinte: claro que a professora Irani recebeu de um outro departamento, imagino que lá do gabinete, certo? Agora eu estou tirando, porque eu conheço a Irani, conheço ela há 20 anos e sei da amizade que ela tem, do respeito que ela tem, da lealdade que ela tem com o secretário. Em não tendo sido o secretário que mandou, vamos manter essa raciocínio, tá? Não foi o secretário, é o que está sendo dito por todos eles, tá? Mas alguém preparou o documento e mandou para a professora Irani assinar, e ela assinou na boa-fé. Eu tenho convicção disso. Isso eu posso afirmar. Isso eu posso dizer. Porque sei da lealdade dela para com o secretário Swami Vivekananda. Agora, ou foi ele que assinou, coisa que eu já disse, não quero acreditar, ou é mais uma daquelas pegadinhas que fizeram dentro da SEDUC para prejudicar o secretário e prejudicar o governo. Não tenho dúvida disso. Tá aqui, ó, né? Assinado eletronicamente por Irani. Ela recebe, o Christian, que trabalhou na SEDUC, nosso colega aqui, ele diz que é assim realmente que funciona do jeito que eu estou dizendo, né? A pessoa manda para o departamento que é o responsável para fazer a assinatura eletrônica em nome do secretário, em nome próprio, a pessoa tem a senha, acessa, não é? Se foi assinado como está mostrando aí, se não foi o secretário que mandou, que autorizou, e com certeza ele já se defendeu e vai se defender ainda. Então alguém de má fé induziu a secretária Irani, a diretora de ensino da SEDUC, a cometer essa assinatura eletrônica. Que na verdade não é assinar, é cometer a assinatura mesmo. Então eu daqui imagino o sofrimento da Irani nesse momento. E eu, como não tenho nenhuma necessidade e não gosto de não abrir meu coração diante das câmeras, eu quero daqui ser solidário com a Irani. Porque isso eu tenho certeza que não é da cabeça dela e alguém a induziu a cometer essa assinatura. Se não foi o Swami, e ele está dizendo que não foi, e eu tenho que acreditar, foi alguém na sombra da noite.